é digno de receber todo o nosso louvor. Amém? E nós precisamos zelar por isso, amados irmãos. Aleluia. O zelo pela adoração, o zelo em louvar a Deus, deve consumir os nossos corações, amados irmãos. A palavra de Deus declara, a história, sobre Tiago, amados irmãos, que ele, amados irmãos, não tinha problema de prostrar-se aonde quer que o Espírito de Deus lhe tocasse, amados irmãos. E nós precisamos ter esse zelo quando se trata de adorar a Deus. Irmãos, eu não compreendo como é que diante de alguém tão grande, tão poderoso, nós somos capazes de ficar indiferentes. Aleluia. Mas, irmãos, o próprio Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a natureza de Deus, sempre nos move a se prostrar, amados irmãos. Sempre que Deus aparecia para alguém, amados irmãos, essa pessoa era obrigada a se prostrar. Aleluia, amados irmãos. Era obrigada a baixar a cabeça, a reverenciar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Amém? Louvado seja Deus. Então vou chamar aqui o Pai. Amém? Aleluia. Que vai compartilhar conosco a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Assim, de direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Repita isso e medita nessas palavras. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque
tem cuidado de você, aplaude mais forte esse nome. Aplaude mais forte. Porque Deus cuida de nós. Sabe? Nós só estamos aqui do jeito que nós estamos porque Deus cuida de nós. E não existe outro que poderia cuidar de nós tão bem do jeito que Deus tem cuidado de nós. Aleluia. É isso que Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo. Ele cuidou de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O justo e o injusto passam por dificuldades, passam por momentos maus e passam por depressão. Mas a grande diferença que está na vida do justo e do injusto é que quando o justo passa por problemas, Deus cuida do justo. E quando nós estamos aqui a declarar que Deus cuida de mim, não é só uma canção bonita, é porque realmente Ele cuida de nós. Quando nós passamos por dificuldades, por momentos, o salmista disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aleluia. Porque Deus cuida de nós. Eu não tenho que temer quando eu passar no fogo, não me queimarei. Quando eu passar pelas águas, elas não me submergirão, porque Ele cuida de mim. A nossa adoração gera o cuidado de Deus. Você sabe por que Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo? É porque eles adoraram a Deus. Eles não, naquele momento, eles mantiveram firmes na sua fé em Jesus Cristo e foram capazes ousadamente de dizer para o rei: saiba tu, ó rei, que o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha, mas ainda que Ele não nos livrar, os nossos joelhos só se dobram diante dEle. A nossa adoração é só para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a nossa adoração. Deus cuida de nós, para uma Valderia. Amém? Aleluia. Aleluia, amados irmãos. Então Deus continua cuidando de você, continua cuidando, amados irmãos, de cada situação que você passa. Uma vez, estava uma menina num barco, estava com seu pai. E brincava com seu pai no barquinho, em meio ao mar. Brincava. Mas de repente, amados irmãos, veio uma onda gigante, cobriu o barco. E o pai supostamente desapareceu do barco. E essa menina chorava e dizia: papai, papai, papai. Mas, amados irmãos, e veio uma voz que disse assim: eu posso até estar invisível algumas vezes. Algumas vezes você pode não me ver, algumas vezes você pode não me sentir, mas saiba que eu estou bem aqui, ao teu lado, conforme está escrito na palavra de Deus, no livro de Hebreus. Porque Deus jamais nos abandonará e jamais se esquecerá de nós. Aleluia, conforme disse o Pai. Isso é adoração. Quando nós adoramos a Deus, amados irmãos, Deus se encarrega, amados irmãos, de trabalhar em nosso favor. Conforme aconteceu na vida. Irmãos, se Jó não tivesse adorado a Deus, Deus não ia se responsabilizar pela vida de Jó, amados irmãos. Mas como Jó adorava a Deus, e Deus tinha esse compromisso, amados irmãos, com Jó. Quero abrir um parênteses aqui. A tua adoração faz com que Deus tenha um compromisso contigo. Quando você é adorador, amados irmãos, Deus se compromete com a tua vida. Aleluia. Porque Jó adorou a Deus, então Deus não o abandonou, continuou cuidando dele, ainda que estava invisível, supostamente invisível na vida de Jó, mas Deus sempre está presente. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E falando da vida de Jó,
adoração é a maior expressão de amor que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Porque Jó adorou a Deus. E como disse a irmã Valdirene, quando você adora a Deus, isso faz com que Deus tenha um compromisso contigo, Ele se comprometa com você. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas depois termina esse texto dizendo assim: porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quando você adora ao Pai em espírito e em verdade, fica sabendo, pois, que Deus está te procurando. Enquanto nós estamos assentados aqui no auditório, entre as fileiras, Deus está passando em cada fileira, Deus está passando nos corredores, Deus está passando aqui em frente, procurando o quê? Alguém que está adorando em espírito e em verdade. É por isso que Deus se compromete com você, porque o Pai procura tais que assim o adorem, que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração de Jó teve essa particularidade, porque Jó adorou em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, eu com isso percebo, eu quero me dirigir aos irmãos de uma maneira específica. Irmãos, todos nós passamos por momentos de lutas, por momentos de provação. Irmãos, eu que vos falo, o Pai que vos fala, já passamos por isso, amados irmãos. E sabemos que não é fácil, amados irmãos. Aleluia. Mas, irmãos, mesmo que está difícil levantar as mãos, mesmo que está difícil adorar a Deus, amados irmãos, nós aprendemos uma coisa. O pastor Denilson partilhou conosco num desses cultos. Chamamos isso de atitude, amados irmãos. Atitude é aquilo que você faz que ninguém espera. Quando alguém vem e te ofende, enfim, te dá uma bofetada e você oferece o rosto para te dar mais a outra, conforme está escrito na palavra de Deus, chama-se atitude, amados irmãos. Então, quando você vem aqui no culto, amados irmãos, e apesar do que você está passando, apesar do que você está vivendo, apesar dos teus problemas, você simplesmente se dobra e adora a Deus, irmãos, isso chama-se atitude, irmãos. Conforme eu disse, não é fácil, amados irmãos, porque quando estamos tristes, a nossa tendência é ficar no nosso canto e ficar nos lamentar e a murmurar como o povo de Israel no deserto. Mas quando, amados irmãos, apesar dos apesares, apesar da mãe estar doente, apesar do esposo estar doente, da esposa estar doente, dos filhos estarem doentes, apesar de ter óbito na família, apesar de teres reprovado, apesar de terem te expulsado do emprego, apesar dos apesares, amados irmãos, você chega aqui e simplesmente dobra o teu joelho e diga a Deus: eu te louvo porque o Senhor é Deus, porque o Senhor deu e o Senhor, irmão, é fácil, e o Senhor tirou. Isso é adoração, amados irmãos. Isso move o coração de Deus. Isso traz a presença de Deus até nós. Então, independentemente do estado em que você se encontre, meu irmão, não para de adorar a Deus. Não para de se prostrar diante de Deus. Não para de declarar a grandeza de Deus, porque isso se chama adoração. Aleluia. Estávamos a partilhar e nós aprendemos que a adoração é dar além do esperado. Aleluia. É ir contra as expectativas, além das expectativas. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu gosto desse texto porque foi uma das frases que mais me tocou. Temos uma frase do dia. A adoração é contrariarmos as nossas expectativas e até mesmo as expectativas de Deus, porque isso chama a atenção de Deus, é fazer o inesperado. E isso aqui que nós chamamos aqui de atitude só é possível quando nós somos zelosos, porque todos os homens que são relevantes na Bíblia Sagrada são homens que tiveram atitude.
Mas essa atitude em suas vidas só foi possível porque eles eram zelosos. E você vê a orientação que Deus dá a todo homem na Bíblia Sagrada, diz: "Sê pois zeloso". O que é zelo? Zelo é um cuidado extremo, é um cuidado excessivo, obsessivo. E esse cuidado é precioso quando nós usamos em adoração a Deus. Porque zelo é você colocar Deus. Não, me dá o teu filho. Eu já sou velho, não tenho mais idade. Você me deu um filho que é o filho da promessa. E agora me pede. E não só me pedes para eu matar o meu filho. Mas Abraão tinha Deus na sua vida acima da vida dos seus filhos. O valor de Deus na vida de Abraão era maior do que o valor que ele dava às suas riquezas, aos seus filhos, aos seus pais. Porque esse mesmo Deus, quando apareceu para Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E sem saber para onde ia, esse mesmo Abraão obedeceu essa voz. O mesmo aconteceu com Jó, quando ele perdeu seus filhos e sua riqueza. E ficou com sua mulher. E a mulher, que era supostamente a única pessoa que ficou para lhe ajudar, disse: amaldiçoa esse teu Deus e livra-te dessas chagas de uma vez por todas. Ele olhou para sua mulher e disse para ela: tu falas como uma louca. E no capítulo 19, versículo 25, Jó fala uma das expressões mais maravilhosas da Bíblia Sagrada. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em favor de mim. Você não está entendendo? A Bíblia está a dizer, naquela altura nós não tínhamos laboratórios sofisticados como os que temos agora. Jó era um dos homens mais ricos da face da terra, se não mais rico. Tinha gados e os melhores filhos, e tudo de repente desaparece. Foi inédito. E de repente Jó começa a ser diagnosticado com câncer, com tumor, gastrite, pneumonia, úlcera gástrica. Começa a ser diagnosticado com câncer nos rins, com infecções renais, começa com todo tipo de doença. E no momento em que ele devia estar escandalizado com Deus, triste com Deus, duvidar de Deus, desprezar Deus, ele faz uma das maiores expressões de adoração na Bíblia Sagrada. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em favor de mim. Nós podemos encontrar isso. Moisés pôs Deus acima de tudo que ele tinha, acima de tudo que ele era no Egito, conhecido como filho da filha do faraó, príncipe do Egito. Esse zelo que fez os discípulos, estavam no seu trabalho a pescar, mas quando viram o homem de branco a passar, olhou para eles e lhes disse: venham após mim, eu lhes farei pescadores de homens. Eles poderiam dizer: não, nós estamos a pescar peixe para os nossos filhos, porque filho não come homem, como você vai nos fazer pescar homens? A Bíblia diz que imediatamente eles largaram as suas redes e seguiram a Jesus. Adoração é isso. Adorar quando está tudo bem, mesmo quando não está tudo bem. Render a Ti adoração, render a Ele adoração. Adorar quando estou alegre, mas quando estou triste, levanto as minhas mãos e rendo a Ele adoração. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a Ele para que dele possa receber? Nele estão ocultas todas as coisas. Aleluia. Então, amados irmãos, nós temos que guardar o zelo pela adoração em nossos corações. Aleluia. Que nada roube esse zelo. Irmãos, havia um homem na Bíblia Sagrada cujo nome era Mardoqueu. Mardoqueu era extremamente, como todo o povo de Israel, alguns, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel. Um dia, amados irmãos, o capitão, provavelmente, só sei que era um chefe, era um da corte também, estava a passar, era o braço direito do rei Assuero, estava a passar, não esqueci o nome,
Esqueci-me do nome dele. Amados irmãos, ele queria que o povo todo ao passar se prostrasse diante dele. Mas Mardoqueu, irmãos, vendo ele, não se prostrou simplesmente e continuou lhe olhando. E que ele ficou extremamente irado, amados irmãos, foi para o rei para assinar um decreto que é para matar todos os judeus, enfim. Mas, irmãos, o que aconteceu foi extraordinário. Eu fiquei extremamente extraordinária como Deus age quando nós conservamos o zelo em nossos corações, pela presença e reverência, pela adoração ao nosso Deus. A Bíblia declara, amados irmãos, que Mardoqueu foi obrigado, irmãos, porque o rei queria agradar ao homem que salvou a vida do rei. Ele foi obrigado, amados irmãos, a puxar o cavalo, irmãos, a ir em frente do cavalo onde Mardoqueu estava sentado, vestido como príncipe, amados irmãos. Quando você guarda o zelo pela adoração, pela presença de Deus no teu coração, irmãos, não há nada que possa, amados irmãos, impedir de Deus agir na tua vida. Nós podemos até dizer que não, as coisas estão difíceis, que não, na rua, em casa não está a me permitir adorar, que está a se levantar contra mim. Mas, irmãos, Deus não perdeu o controle em nenhum momento. E a Bíblia declara no livro de Deuteronômio que eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Sempre estarás em cima e nunca estarás embaixo. Irmãos, se ele tivesse sido covarde, provavelmente, ou o mais certo seria que Deus o abatesse mesmo naquele lugar ou que o humilhasse. Mas como ele tinha zelo pelo Deus de Israel, irmãos, o único Deus verdadeiro, do qual Sadraque, Mesaque e Abednego disseram na fornalha, assim mesmo, saiba tu sabendo, ó rei, aleluia, que o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha, mas ainda que Ele não nos livre, nem assim nos prostraremos diante de Ti. Esse zelo tem que continuar nos nossos corações, amados irmãos. Conforme eu disse, apesar de todas as situações, o zelo tem que permanecer, irmãos. Apesar dos tempos estarem difíceis, porque não, o país está mal, o zelo tem que permanecer. Apesar de que você já não tem mais forças, nem que fosse arrastando, amados irmãos, o zelo tem que permanecer nos nossos corações. Temos que ser capazes, irmãos, de nunca negociar a nossa adoração. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, aleluia. Esse zelo tem que queimar em nossos corações. Aonde estivermos, seja cá, seja fora do país, seja noutra província, as pessoas têm que notar que você conserva o zelo pela adoração. Se estás numa roda, amados irmãos, onde ninguém é cristão, você tem que conservar o zelo no teu coração. Eu não me corrompo, não me desvio, não me distraio, não me contamino com os manjares do Egito, com os manjares oferecidos, sacrificados a ídolos, porque eu sou adorador. E a adoração, amados irmãos, expressa o nosso amor por Deus. Quando você adora a Deus, você está declarando: Senhor, eu te amo com tudo o que sou, por isso te amo. Te adoramos, Senhor. Sim, me renderei, sim, e te adorar. Eu descobri uma coisa nessa vida: tudo é ilusão, tudo é uma mentira, tudo é ficção. Você pode não entender o que eu estou a dizer agora, mas eu descobri isso. A única coisa que faz sentido e que permanece mesmo depois da morte é Deus. É Deus.